Bruno Henrique acabou com a temporada do Botafogo. Bem, a gente sabe disso por aquele jogo que o Flamengo ganhou do Botafogo de 2-1, onde o Bruno Henrique realmente ele foi mais uma vez o fator decisivo. Ainda fez aquele chororô. Mas essa frase, essa sentença, não é minha. É do Lúcio Flávio, ex-treinador do Botafogo, que deu entrevista agora no Charla Podcast. E ele fala isso porque aquele jogo que o Flamengo venceu por 2-1 com uma atuação brilhante do Bruno Henrique, teve um abalo psicológico, emocional muito grande no time do Botafogo. E você pode notar que a partir dali o Botafogo realmente entra em um declínio total. Na verdade, ele oscila, ele perde para o Flamengo, mas depois ele vai conseguir vencer do Fluminense, que estava se guardando para a Libertadores, ganhando o América Mineiro ali, na Bacia das Almas, mas ali já acontece um declínio técnico de performance muito evidente. E ele fala justamente isso, que o Bruno Henrique acabou com a temporada do Botafogo justamente por esse abalo psicológico, mas muito em virtude da partida que o Flamengo fez, que o Bruno Henrique fez, de ser um rival muito relevante para o Botafogo, né? Como o Botafogo encara um jogo com o Flamengo, que é totalmente diferente de como encara com os outros rivais do próprio Rio de Janeiro, que aquilo teve um abalo muito grande no próprio Botafogo. Ele sabia que teria um abalo muito grande na torcida, mas não esperava que seria tão impactante no elenco do Botafogo por todo esse contexto. Vale lembrar que nesse dia que o Flamengo ganhou do Botafogo por 2-1, o impacto foi tão grande que o seu técnico, Bruno Lage, português Bruno Lage, após a primeira derrota em casa, ou seja, após a primeira derrota em casa, ele já foi na coletiva e disse naquela entrevista que ele estava colocando o seu cargo à disposição, ou seja, foi a primeira derrota em casa, mas foi a derrota para o Flamengo. Isso mostra, de fato, o quão impactante é o Flamengo na vida dos seus rivais, né? Para a torcida do Botafogo, para toda aquela comunidade alvinegra, todo aquele ambiente, vencer do Flamengo equivaleria mais ou menos como o próprio título brasileiro. E da mesma maneira que o Botafogo veio no declínio após a pressão por manter liderança, aquele jogo ele impactou muito, porque o botafoguense esperava, acima de tudo, validar aquele status de um time líder, de um time que estava ponteiro do campeonato, de time destaque do Campeonato Brasileiro, de validar tudo isso frente àquele rival que ele sonha dia e noite, todos os anos, né? E aí, ao ter aquela verdadeira ducha de água fria, de perder para o Flamengo, que tem um grande impacto na sua torcida, da forma como perdeu, do carrasco do Botafogo, lembremos, o Bruno Henrique é conhecido como o rei dos clássicos, e ainda fazer o famoso chororô. Então aquilo impactou muito para o Botafogo, tanto que o seu técnico, que não é daqui, não é brasileiro, mas ainda assim, mesmo estando pouco tempo no Brasil, ele sentiu tanto que na entrevista coletiva ele colocou o cargo à disposição. E aí o Lúcio Flávio fala que daquele jogo em diante, o Botafogo não foi mais o mesmo, não conseguiu se recuperar psicologicamente, mentalmente, e aí o resto é história. E é como eu sempre digo, o Flamengo ele é um clube de muita relevância, não só para sua torcida, mas principalmente para os seus rivais, é um divisor de água. Hoje um Botafogo, um Vasco, ganhar do Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, ganhar do Flamengo significa você garantir uma estabilidade por um bom tempo, porque aquilo vai acalmar a torcida desses times, é mais ou menos como se ganhar um título. Essa é a dimensão que o Flamengo sempre teve, na verdade, como um clube, o clube a ser batido, o clube de destaque, o clube mais popular, mais importante do país, o clube que envolve mais engajamento, tanto de quem gosta ou de quem não gosta. E isso para os adversários tem um peso muito grande. Então o Flamengo acaba sendo o clube de maior relevância para os seus adversários. Mas isso, vindo da boca de um rubro-negro, você pode entender que é clubismo, coisa do tipo. Mas quando vem da boca do adversário, aí já é bom para que a gente possa refletir
tirar, colocar o clubismo de lado e possa de fato refletir. Fica muito claro a relevância do Flamengo para os seus rivais e, nesse caso, o impacto que o Flamengo teve para que o Botafogo perdesse o título praticamente ganho e virasse uma chacota nacional e, quem sabe, mundial, porque, ao que parece, esse foi o título perdido mais ganho da história do futebol. Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva, então peço sua ajuda para isso, deixar aquele like, porque a YouTube entende como relevante esse vídeo, distribui para mais pessoas. Claro, comente, diga se você gostou ou não do conteúdo, interaja, compartilhe esse vídeo e, claro, até a próxima.